fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar.
O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. O mundo depende de nós para que se transforme. Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que eu fizer. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto para onde eu vou. O meu pensamento vai aonde eu não posso ir. Para onde vou? Vou buscar em Deus as verdades que eu preciso ouvir. Já ouvi falar alguma vez que existe um novo mundo para ser feliz. Só depende do melhor que eu fizer. Só depende do melhor que a gente fizer. Vamos lá, mais uma aqui. Eu vou cantar uma canção diferente aqui para vocês. A Turminha do Bem. Nós somos a Turminha do Bem, trazendo para você essa luz do Evangelho redivivo, a mensagem de Jesus. Somos todos caminheiros, guiados pela luz do sol. Vamos todos dar as mãos, construir um mundo melhor. Somos pequenos aprendizes na seara de Jesus. Vamos plantar as sementes de amor, de paz e luz. Somos pequenos aprendizes na seara de Jesus. Vamos plantar as sementes de amor, de paz e luz.
Nós somos a turminha do bem, trazendo pra você essa luz do Evangelho reditivo, a mensagem de Jesus. Somos todos caminheiros, guiados pela luz do sol. Vamos todos dar as mãos, construir um mundo melhor. Somos pequenos aprendizes na seara de Jesus. Vamos plantar as sementes de amor, de paz e luz. Vamos plantar as sementes de amor, de paz e luz. Dormindo bem? Ó Deus, quanto amor, quanta beleza que nos traz a natureza. Vejo a terra e o mar, os pássaros, borboletas nos jardins, flores lindas, perfumosas. Deus criou assim o céu todo enfeitado de estrelas, a lua prateando todo o chão. O vento sopra as nuvens que vagueiam e o amor que vibra em nosso coração. A chuva vem caindo sobre a terra, fertilizando toda a plantação. Quão lindas são as cores das florestas, quanto amor em nosso coração. O céu todo enfeitado de estrelas, a lua prateando todo o chão. O vento sopra as nuvens que vagueiam e o amor que vibra em nosso coração. A chuva vem caindo sobre a terra, fertilizando toda a plantação. Quão lindas são as cores das florestas, quanto amor em nosso coração. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado,
Você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. Gratidão. Deus abençoe a todos. Gratidão, Toninho. Deus abençoa. Que assim seja. Deus abençoe a presença a vocês todos aí também, que estão presentes, e ao nosso irmão Wagner também, que vai estar hoje falando do Evangelho para nós. Boa noite a todos. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. A promessa divina. Faça tudo o que puderes aos teus pais, pois a caridade começa e termina no lar. Ainda hoje dê um telefonema, passe para visitá-los. Cubra-os, não apenas com o necessário, mas dê também um pouco do supérfluo aos que nunca lhe regaram o leite. Se necessário, acolha em teu lar na velhice, oferecendo ainda os melhores aposentos para que possam ser consagrados na terra como um tesouro divino que vos regou. Dessa forma, vossos filhos farão ainda melhor. É lei, sobretudo, é a única lei revelada em Moisés como promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 20, 12. Vamos, nesse momento, acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, que deixou seus exemplos aqui na Terra para que possamos seguir. E a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao lado do nosso irmão Wagner, para que possa intuir, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E para nós, que abramos os nossos corações para esse entendimento. Que Jesus, a espiritualidade amiga, esteja visitando a todos os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados, que estão, às vezes, com momentos difíceis. Senhor, nós te agradecemos por esse banquete de hoje. Seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. E aí, Wagner, meu amigo, uma hora para estar conversando com a gente. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Amém. Obrigado a todos. Boa noite. O som está chegando bem aí? Ok. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre espírito e espírito. Porque muitas vezes, na nossa conversa diária, é muito interessante alguém falar que não compreende como pode uma pessoa não entender as coisas à volta dela. Como uma pessoa não pode mudar, como alguém pode fazer tal atitude, isso é inconcebível. Então, a doutrina ela procura nos esclarecer muito com relação a nós mesmos, dentro da capacidade que nós temos de compreensão. Então, começando o nosso estudo, há um momento em que um doutor da lei chega perto de Jesus e pergunta assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é algo parecido o que nós fazemos com o nosso anjo da guarda. Que farei para evitar o umbral e alcançar o nosso lar? Que farei para evitar as dificuldades da vida, do cotidiano, e alcançar caminhos mais suaves? Então, Jesus
lhe perguntou ao mestre: o que está escrito na lei? E ainda pergunta ao mestre: como você interpreta a lei que está escrita, a que você conhece? E essa pergunta é para nós: como nós compreendemos os ensinos da doutrina dos Espíritos? Porque como nós não damos conta de compreender aqueles que estão à nossa volta? Normalmente, quando um bebê de 1 aninho, 2 aninhos, escapa do olhar da mamãe e vai na cozinha e derrama farinha de trigo por todo enquanto é canto e fica todo lambuzado de farinha de trigo, vai a mamãe, tira foto da criança, coloca no Facebook, ri daquela situação e, como castigo, a mamãe pega a criança, dá banho nela, coloca uma roupinha limpa e coloca a criança no cercadinho. Depois disso, a mamãe vai limpar a sujeira da criança. E aí vem a pergunta: como nós olhamos para aquele adulto que se encontra à nossa frente? Qual a análise que nós procuramos ter quando alguém faz algo de grave junto a nós? Ou até mesmo esses noticiários que a gente vê no dia a dia e que a gente fica estarrecido com os acontecimentos. Então, o que está escrito na lei? E como nós interpretamos? O que a doutrina fala sobre nós mesmos? Indo ao Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as questões 23 e as questões 76. A 23 diz: que é o Espírito? E a gente observa que está escrito com letra E minúscula. E eles dizem que o Espírito é o princípio inteligente do universo. E quando pergunta qual a natureza íntima desse Espírito com a letra E minúscula, eles dizem: não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem, mostrando para nós que o nosso dicionário não tem todas as palavras que seriam adequadas para poder desenhar, descrever o que seria esse princípio inteligente com o qual eles nos revela. Mas eles dizem que para vós, ou para nós, ele não é nada porque nós não conseguimos pegá-lo. Mas para eles, os espíritos, entretanto, é alguma coisa. E eles dizem que ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Quando a gente vai para a questão 76, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Mas aqui agora é com uma letra E maiúscula. Qual a diferença entre um e outro? E aí os espíritos dizem a Kardec: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. No primeiro momento é o princípio inteligente do universo, e no segundo momento são os seres inteligentes da criação. E eles ainda dizem, Allan Kardec ainda escreve dizendo o seguinte: a palavra espírito aqui é empregada com a letra E maiúscula para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, como nós podemos compreender um e outro? Então, nada melhor do que o desenho para nos ajudar na meditação. Então, a doutrina diz que o espírito, que nós todos somos encarnados, é exatamente essa imagem. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual e, o mais importante, nós somos espíritos. Então, o espírito tem corpo espiritual e corpo físico. E como nós podemos compreender todo esse processo? Deixa eu só corrigir um detalhezinho aqui.
Isso mesmo. Então o espírito tem o corpo físico e o corpo espiritual. E a doutrina ainda nos diz o seguinte: um exemplo didático, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Pois eles dizem que o nosso dicionário não tem palavras adequadas para nos descrever determinadas realidades do mundo espiritual. E eles dizem que essa chama ou essa centelha, ela tem uma cor, e se pudéssemos ver, vai do escuro ao brilho do rubi. Conforme o espírito é mais puro ou menos puro. E daí eles dão para nós uma clareza de que entre o espírito escuro e o espírito mais puro há um grande caminho a percorrer, um caminho evolutivo. E esse caminho evolutivo, ele é composto de milhares e milhares de anos e milhares de reencarnações. Pois bem, qual a diferença do espírito com a letra E minúsculo e a do espírito com a letra E maiúsculo? Então, trazendo um desenho, a doutrina diz que o espírito, na questão 23, com a letra E minúsculo, é o princípio inteligente do universo. E André Luiz, nós temos aqui o princípio inteligente do universo, e o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 3, ele diz o seguinte, que o princípio inteligente do universo, ele leva 1,5 bilhão de anos, ou 15 milhões de séculos, para alcançar a condição de espírito. E aí nós vamos observar que durante esse 1,5 bilhão de anos, esse princípio inteligente, conforme a doutrina nos esclarece, trafega, se desenvolve, evolui, se modifica entre os reinos mineral, vegetal e animal. Até que, ao tempo, a esse término prévio que o André Luiz nos descreve, esse princípio inteligente adquire alguma coisa a mais em que os espíritos ainda não nos esclarecem, e aí sim nós temos então o espírito com letra E maiúscula. Podemos dizer que seria um nascimento. No período dos reinos inferiores, é onde esse princípio inteligente se elabora, até que chega a um determinado momento, ele alcança a condição de espírito, aonde ele, então, a partir deste momento, equivalente à questão 76, aonde se diz, pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material, então, a partir deste momento, esse espírito pode nascer, então, em corpos humanos. E aí, para a gente compreender essa ideia da questão 23 e 76, é só a gente observar, no caso do corpo físico, no primeiro momento nós temos 2 células que se juntam, e durante um período de 9 meses, essas 2 células vão se unindo, se multiplicando, se modificando, se transformando, se individualizando, até que, nesse período, a medicina diz que, no primeiro momento, é embrião, depois dá um nome de zigoto, mais tarde um nome de feto, e só depois, quando nasce, nós compreendemos como Joãozinho, Maria, Pedro, José. E a gente vai observar que depois do nascimento, o Joãozinho, a Maria e o Pedro, o José, podem ter 50, 70, 90, 100 anos. Então levou-se 9 meses aqui para uma criação, para um desenvolvimento, até que pudesse nascer o Joãozinho, e depois o Joãozinho leva não 9 meses a mais, mas sim 50 anos, 100 anos. Então a doutrina procura nos dar uma ideia de que
da mesma forma que nós temos a criação do corpo físico, o princípio inteligente e o espírito segue a mesma lógica. Deus esparrama pelos universos criados recentemente o princípio inteligente e, a partir de milhares de anos, como descreve o próprio André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, a partir de 1,5 bilhão de anos ou 15 milhões de séculos, esse princípio inteligente alcança a capacidade de poder reencarnar em corpos humanos. E esse princípio inteligente, ou esse espírito que alcança essa condição, começa a renascer nos mundos primitivos. Nós não temos, nos mundos de expiação e provas, espíritos bebês. E aí, para a gente compreender, o que constitui o homem espiritual não é a origem. Quando ele fala o homem espiritual, ele está se referindo ao espírito. Isso está no livro A Gênese, lá no capítulo 11. Então, ele diz que nós temos aqui o princípio inteligente que durante milhares de anos percorre os reinos inferiores até alcançar a condição de espírito. Então, eles dizem que o que constitui o espírito, o homem espiritual, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, individualizado, único. Como o fruto saboroso, ele é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Então, por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixa de ser humano. E o princípio, por ter passado pela fieira dos reinos inferiores, não deixa de ser espírito ao alcançar essa característica. Então, já não seria animal o ser humano que vive no planeta da mesma forma que não é princípio inteligente aquele que alcançou a condição de espírito. Como o fruto não é a raiz, e aí a gente tem um exemplo de uma árvore onde nós temos a raiz, o tronco e, por fim, o fruto. Da raiz alcança-se o fruto, mas o fruto não é a raiz. E eles dizem que, como o sábio, não é o feto informe que o pôs ao mundo. Então, nós temos um feto, quem seria ele? E aqui nós temos a figura de um sábio. Então, a doutrina procura nos trazer exemplos, detalhes da nossa vida cotidiana, para que possamos utilizar dessa similaridade e compreender os ensinamentos da doutrina. O mundo, ao nascer, o universo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade. O mundo, ao ser construído por Deus, ao ser criado por Deus, ele não surge viril, na sua plenitude de vida. Não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Se o universo nasceu criança, o espírito também surgiu criança, surgiu bebê. E aí nós temos essa observação, e quando eles dizem que o espírito é, se quisermos, uma chama, um clarão, uma centelha, e que ele vai do escuro ao brilho do rubi, então nós temos aqui o espírito escuro, que é um espírito bebê, podemos assim compreender, tão bebê quanto são os bebês físicos que temos, que nada sabem, nada compreendem, e tudo para aprender. E do outro lado nós temos o espírito que alcançou a angelitude, o espírito cor de bebê. E vamos observar que esse caminho evolutivo, que são levados milhares de anos e milhares de reencarnação, faz com que o espírito saia da fase bebê, alcançando a fase criança, a fase jovial, a fase adulta,
a adulta com maior conhecimento até alcançar a angelitude. Da mesma forma que o corpo físico surge bebê e ao longo de vários anos vai alcançando posições mais elevadas, como a de criança, a do jovem, a do adulto e do adulto com maior conhecimento até alcançar o ancião, o espírito também segue uma trajetória assim. Então, coloquei algumas cores aqui para nos dar uma ideia de como seria mais ou menos a evolução do espírito. Então, vem aquela pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Quando eu estou diante de alguém que fez algo que eu considero grave, como é que eu olho para esse adulto? Como um ser responsável que não consegue aprender as coisas? Ou eu posso modelar o meu olhar com os ensinamentos da doutrina e procurar compreender que aquele indivíduo que age com força, com brutalidade, sem uma inteligência acompanhando as suas ações, não seria uma alma mais jovem? Como na nossa juventude agimos de forma inadequada e hoje que estamos mais amadurecidos, temos mais consciência daquilo que fizemos quando no passado éramos jovens, e hoje compreendemos que se fosse possível e se pudéssemos voltar à nossa juventude, não faria aquilo. Por que não observar aquele que se encontra à nossa frente, às vezes de cabelo branco, de barba branca, mas agindo como uma criança, não considerá-lo como uma alma, um espírito ainda jovem? E aí vamos observar que o espírito ele começa como um bebê, um espírito escuro, e ao longo dos milênios ele vai alterando a sua coloração, alcançando o espírito criança, jovem, adulto, mais adulto, até alcançar a angelitude. A diferença do espírito para o corpo físico é que o corpo físico, depois de 50, 100 anos, ele se extingue. Já o espírito, uma vez criado, se torna eterno. E seu aprendizado é sempre constante, sempre evoluindo. E aí nós vamos observar que a doutrina nos fala sobre a natureza do mundo material e do mundo espiritual. E pelo nosso quadro didático aqui, nós vamos observar que o bebê escuro, o espírito escuro, ou o espírito bebê, ele tem uma influência toda material na sua existência física, quando ele reencarna. Toda a sua vida constitui de ações e atos e vontade física, pois é tudo que ele conhece no momento. Ele está nas primeiras reencarnações, ele ainda tem uma vida toda pela frente espiritual para se desenvolver. Por outro lado, o espírito cor de rubi, o espírito puro, ele já alcançou um grau tão elevado que a vida material já não tem nenhuma importância para ele. E toda a vida espiritual é o que importa para ele. Então, quando esse espírito precisa reencarnar para uma missão, para uma tarefa, vamos observar que ele não dá nenhuma importância às coisas materiais, mas ele valoriza o que tem, pois ele sabe que é um empréstimo divino para realizar a tarefa que lhe cabe. Então vamos ver a figura de Jesus nascendo no plano físico terreno, no lar de Maria e José. Era uma alma de grau extremamente evolutiva, aonde a própria doutrina fala que foi o modelo e guia mais perfeito que Deus nos ofereceu. E aí vamos verificar que o espírito criança, ele depois de milhares de reencarnações e milhares de anos, ele alcança um amadurecimento maior. Mas a doutrina nos mostra que o espírito bebê e o espírito criança não existem nos planetas de prova e expiação. Eles não podem estar nos planetas de prova e expiação dado ao fluido
desses planetas serem mais sofisticados, mais evoluídos e exigir mais inteligência para ser manipulado pelo espírito para constituir o corpo espiritual e depois para constituir o seu corpo físico. Então, o espírito bebê e espírito crianças somente nos mundos primitivos. Quando o espírito alcança da fase criança para a jovialidade, então esses espíritos já começam a nascer nos mundos de provas e expiação. Mas a doutrina diz, são os nossos selvagens, aqueles que vivem na floresta, que não têm contato com nenhuma sociedade. E aí vamos observar que os espíritos criança já têm um pouco de influência espiritual e menos influência física. E à medida em que o tempo vai passando, alcançando a condição de espírito jovem, mais influência espiritual, menos influência física, pois já transitou por milhares de vezes e milhares de anos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando eu falo espírito adulto sem instrução, não é o espírito que não tem faculdade ou ser encarnado. É aquele espírito que ainda mantém a ideia do valor material quando está encarnado. É um espírito instruído, às vezes, que frequenta a faculdade, mas a vida espiritual no mundo físico, para ele, ainda é sem importância. Poderíamos dar o título, para efeito de exemplo, o chamado ateu, aquele que não acredita em Deus, não acredita em nada da vida espiritual. Aí nós temos o espírito adulto com instrução. Já aquele espírito que não importa o seu grau de condição humana, se ele é rico, pobre, alto ou baixo, ele já tem uma certa confiança na vida espiritual. E, como exemplo, o espírito adulto, instruído, evangelizado, é aquele que já crê na vida espiritual, já crê em Deus, já crê em outras vidas espirituais e outras reencarnações. É alguém que já tem uma certa compreensão. E eu vou pegar como exemplo nós que estamos aqui reunidos no estudo. Já temos uma certa compreensão de Deus, já temos um certo entendimento de que há múltiplas reencarnações a qual nós, espíritos, reencarnamos. E estamos aqui em mais um processo reencarnatório. Então, dá-se a ideia de um espírito com uma influência maior da vida espiritual e uma influência menor da vida física. Temos os espíritos com mais evolução, que são aqueles que já alcançaram o topo espiritual. E aí a gente vê que o espírito escuro, o espírito bebê, é o que tem maior influência da matéria, e o espírito puro, o que tem menor influência da matéria ou nenhuma. E aí vem uma outra observação que é muito interessante. Se nós que estamos aqui reencarnados e reencarnamos milhares de vezes, por que não lembramos das vidas passadas? E o mais interessante, o mais importante, o quanto as vidas passadas ou a mente espiritual interferem na nossa vida física. Então, como exemplo, nós temos aqui o espírito escuro, o espírito bebê, e nós temos o processo reencarnatório. Então, vamos observar que tanto o espírito bebê quanto o espírito puro vai receber o mesmo corpo, já que eles estão nascendo no mesmo planeta. A condição fisiológica ela é semelhante. Então, tanto o espírito escuro, o espírito bebê, ou o espírito criança e o espírito puro vão receber corpos semelhantes. O que nós vamos observar é que, conforme esse corpo que cada um recebe, ele consegue ver o mundo pelos olhos, ouve o mundo pelos olhos, ele medita pela mente física, ele sente o mundo pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. Tanto o espírito bebê ou o espírito criança, quanto o espírito puro. E aí o que nós vamos observar é que quando tem-se um corpo novo, também tem-se uma memória, uma mente física novinha, branquinha.
tanto Jesus quanto nasceu, quanto nós, quando nascemos, recebemos um corpo de bebê e uma memória completamente branca. O que é que nos permite elevarmos e evoluirmos? O estudo. Então, vamos observar que quanto mais podemos estudar, quanto mais pudermos ler, quanto mais pudermos meditar com a memória física, tanto maior a vida espiritual influenciará na nossa vida física. E aí vamos observar que o espírito, quanto mais jovem ele é, quanto menos evoluído ele é, menos influência da vida espiritual ele tem. Então, no caso do espírito bebê, ao reencarnar, ele não tem nenhuma ascensão a dados espirituais, pois ele ainda não vivenciou isso. No entanto, o espírito evoluído, que nasce com um corpo equivalente e uma memória branca, ao passar dos anos naquela reencarnação, com o seu contato, com o seu estudo, com a sua meditação, com a sua observação da vida física, a vida espiritual, a sua memória espiritual vai interferir em muito na vida física daquele ser, pois ele tem uma grande quantidade de informações espirituais ao seu dispor, que, à medida em que a memória física vai se alimentando com dados, a memória espiritual vem complementando, vem ampliando, vem auxiliando na meditação daquelas informações. Então, estudos como esse ao qual nos encontramos, a leitura que fazemos de livro, tudo isso cria na nossa mente física dados, informações, que, no geral, estão completos. Mas à medida em que, ao estudarmos e analisarmos aquele quadro, nossa própria memória espiritual, com base naquilo que já adquirimos em existência passada, vai ampliando e complementando o nosso entendimento. E aí, voltando no livro A Gênese, diz o seguinte: um fenômeno particular que a observação igualmente assinala. Acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que o espírito que vai reencarnar é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, e quando ele fala que o prende ao germe, é quando acontece a fecundação e que o espírito é determinado para aquela fecundação, pois a fecundação ela pode acontecer, mas a gestação, o desenvolvimento do embrião depende da conexão do espírito que vai reencarnar desde o primeiro momento. É a partir daquele momento que todos os acontecimentos vão ocorrer com o embrião e com base num planejamento que já foi feito no mundo espiritual, pela equipe espiritual e por aquele espírito que vai reencarnar. Então, esse fenômeno ele acontece desde o momento em que acontece a germinação, há um laço fluídico que prende o espírito. Então, esse espírito entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, ou à medida também que o corpo físico do feto vai se desenvolvendo e vai se aproximando do seu nascimento. Perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, aquele tapinha que o médico dá, quando ela dá aquele choro, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos, o corpo físico, que lhe hão de servir às manifestações. Como a gente viu no quadro anterior, o espírito vê o mundo físico pelos olhos, tato, paladar, olfato. Então, a partir do momento do seu nascimento, ele começa novamente a despertar.
não a lembrança do passado, mas a inteligência que ele já carrega e o conhecimento moral e os seus hábitos e costumes das existências passadas. Por isso que no quadro anterior mostrei que à medida em que o espírito evolui, ele tem mais informação do mundo espiritual ao seu favor, como a gente verifica aqui. Então, quanto mais evoluído é o espírito, e à medida em que o corpo físico vai se tornando criança e depois jovem, mais informações vão vindo do mundo espiritual com base no seu conhecimento e também com a disposição que ele tem de se instruir, de estudar, de se melhorar. E aí eles continuam dizendo que cada espírito é sempre o mesmo eu, nas suas diversas reencarnações, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. Então, nós estamos aqui numa fase da nossa existência. E eles dizem que o próprio esquecimento se dá tão somente no curso da vida exterior de relação. Quando é que nós temos o esquecimento? Só neste momento em que nós estamos acordados. E eles dizem que durante o sono, desprendendo em parte dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois, e então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Então, à medida em que o espírito adormece, ele, ficando livre parcialmente do corpo físico, ele tem amplo acesso à sua memória espiritual. Quando ele acorda, ele não vai lembrar disso, mas conforme a sua preocupação, conforme o seu esforço no estudo, conforme a sua vontade de realizar algo, ele tem lembranças, às vezes sonhos ou intuições que permitem a ele dar andamento naquilo que ele viu, analisou e meditou quando estava dormindo, semi-livre do corpo físico e no mundo espiritual. Isso significa que muitas vezes nós estamos diante de alguém que nos aborrece seriamente, ou que nós não compreendemos por que aquele indivíduo não consegue adquirir clareza, conhecimento das coisas, ou não segue caminhos equivalentes ao nosso. E muitas vezes eles são nossos vizinhos ou participam do nosso lar. A doutrina procura nos mostrar que quando adormecemos, dependendo da nossa disposição e vontade, temos acesso a um histórico de vidas, tanto nossa quanto daquele espírito que está junto de nós, ao qual, se tivermos disposição para compreender e vontade para melhorar, podemos acordar no dia seguinte com a maior paciência, com a maior tranquilidade em relação ao dia anterior, diante daquele que muitas vezes, em momentos anteriores, nos aborreceu, nos incomodou, nos deixou triste ou preocupados. Indo mais à frente, eles nos mostram assim: eles são seres degradados, eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Então, todos os seres humanos são espíritos encarnados com mais ou menos evolução conforme a circunstância. E devemos lembrar que, da mesma forma que num berçário, onde nós podemos ter dezenas de bebês ali, nós teremos adultos cuidando desses bebês. Então, do mesmo modo, em todas as épocas, espíritos jovens, espíritos bebês em maior quantidade, têm sempre espíritos com grau evoluídos nascidos no meio deles. E aí nós vamos observar
que o corpo físico pode receber tanto um espírito bebê quanto um espírito evoluído. André Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz menção aos exilados de Capela, que, sendo expulso deste planeta e vagando pelo espaço, pelo mundo espiritual, Emmanuel nos relata que Jesus se aproxima desses espíritos e os convida a uma missão grande na Terra, pois a Terra estava no seu início de desenvolvimento do ser humano, havia uma multidão de espíritos bebês aqui, e Jesus convida esses espíritos com um grau evolutivo equivalente ao nosso para nascer no planeta Terra, mundo primitivo, no meio daquela multidão de espíritos crianças, para poder, enquanto eles aprendem, a dura custa, a luta de se melhorarem, ajudava o desenvolvimento da sociedade naquela época. E Emmanuel, no livro, ainda, A Caminho da Luz, relata que ainda nos dias de hoje, há muitos espíritos que ainda não tiveram condições de voltar para o seu planeta de origem, Capela, pois ainda são muito resistentes a mudanças. São almas inteligentes, dado o volume de reencarnações e milhares de anos já de existência, mas ainda muito apegado aos interesses da vida material. Então, ele nos mostra assim, seria qual andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinho, os espíritos protetores, e esses espíritos protetores não são espíritos angelicais, são espíritos mais evoluídos, em graus variados, que, convidados, seja por terem que experimentar processos expiatórios, ou seja, por processos missionários, vêm ao encontro dos espíritos cada vez mais jovens, aonde esses espíritos protetores deixam entregue a si mesmo os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. E aí poderemos nós nos perguntarmos, será que eu me encontro numa tarefa de provação e ao mesmo tempo missão? Ou numa tarefa de expiação, mas ao mesmo tempo missão, em que eu tenha junto de mim almas mais jovens que, precisando de auxílio, seja eu esse espírito protetor que a ampare? Então, é uma condição que cada um de nós podemos meditar sobre o assunto e ver se nós conseguimos compreender aqueles que estão à nossa volta. Eles ainda nos observam que, para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, o espírito com um grau evolutivo mais avantajado, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo, a repetir de ano aquela reencarnação, as etapas de uma vida corpórea cheias de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. O desgraçado não é no sentido negativo, mas para aquele que já está no estado evolutivo, ter que retornar a uma sala de aula anterior é angustioso.
Vejamos o indivíduo que está fazendo faculdade. Aí ele está passando de período 2, 3, 4, 5. E aí vem a escola e diz, olha, você tem que voltar lá no primeiro período para você cumprir determinada matéria. Enquanto a turma está em outra atividade, lá no 6º período, ele tem que arrumar um tempo para ir para o primeiro período e fazer aquela matéria. Emmanuel nos observa que os exilados de capela não mais são do que almas que estavam bastante evoluídas, mas por não se comportarem bem no planeta onde se encontravam e prejudicava a evolução e o desenvolvimento do planeta, foram sendo retirados de lá. E estando eles no mundo espiritual, vem Jesus e os convida para, ao mesmo tempo que abraçassem uma missão, também constituía essa missão uma expiação para as lutas que eles experimentavam. No livro também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há um momento em que Jesus fala para um dos orientadores, Ismar, dizendo a Ismar o seguinte, Ismar, a terra prometida, a terra santa, foi encontrada. Há grandes lutas ali. E há uma grande turba de espíritos sofredores que desejam se melhorar. Vá até eles e os convide para poder abraçar essa tarefa que será árdua. Porque sabemos nós que no desenvolvimento do Brasil houve a mistura dos europeus com o africano e os índios. Então, crianças foram surgindo. Quem eram as almas que ali se encarnavam? Qual o grau evolutivo dessas almas? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que a Terra, no primeiro momento, era habitada por almas jovens, almas ainda em fase de evolução para uma condição mais elevada, e que elas receberiam como auxílio os espíritos que estavam reencarnados em Portugal, que era uma grande turba de espíritos com menos compromisso com a vida espiritual, com menos endividamento. Haviam grandes espíritos que haviam nascido, como diz o livro, nas plagas africanas, espíritos evoluídos que depois vieram para o Brasil em navios, e Jesus pede a Ismar para convidar esses espíritos que nada mais eram do que aqueles que fizeram as inquisições nos anos de 1200, nos anos 600. Então, quem são os espíritos que estão encarnados à nossa volta? Será nós, esses homens esclarecidos, esses espíritos com um grau mais evoluído, não são santos, mas por já ter alcançado evolução maior, estar em um ambiente no qual estão abraçados com uma tarefa de orientação àqueles que estão à nossa volta? E eles ainda nos dizem que, entretanto, isso aqui é repetido. Então, por que os espíritos bebês e os espíritos crianças não nascem nos mundos de expiação e prova? A doutrina nos diz o seguinte: quando o espírito chega em um novo mundo. Então, eles dizem que lá no Livro dos Espíritos, na questão 94, o seu invólucro semimaterial, o perispírito, é tirado do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E aí, quando a gente vê um espírito saindo de um planeta vindo para o outro, é só aquela centelha que chega. Então ele se conecta ao fluido cósmico universal deste planeta, absorve esse fluido, modifica ele conforme a sua natureza, o seu grau evolutivo, desenvolve o seu corpo espiritual.
Desse modo, os espíritos bebês que ainda estão aprendendo a manipular o fluido cósmico universal não têm capacidade para nascer em planetas mais evoluídos, dada a natureza do fluido cósmico universal de cada planeta. E aí, quando esse espírito, depois que termina a sua tarefa naquele planeta, que ele vai embora, ele simplesmente se desfaz do fluido cósmico, do fluido corpo espiritual, se desconecta do fluido cósmico universal do planeta e simplesmente parte daquele planeta sem levar nada a não ser o conhecimento adquirido. Por isso, eles dizem, na questão 76, pode-se dizer que os espíritos com letra E maiúscula são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E vou deixar um tempinho para que, se alguém desejar fazer perguntas, possamos responder, porque ainda tem bastante material. Devemos observar que, na evolução dos planetas, entre os mundos primitivos e mundos puros, nós vamos observar que os espíritos em graus primitivos permanecem nesses planetas, alcançando a condição de espíritos criança. Os espíritos jovens já conseguem alcançar espíritos de expiação e prova, espíritos adultos. E assim, à medida em que o espírito vai evoluindo, ele passa a viver em um planeta onde ou este planeta se desenvolveu e ele foi junto, ou se ele tirou boas notas com muita frequência, ele é convidado a ir para planetas mais evoluídos, dado ao seu grau e o seu esforço de evolução. E aí, como vamos observar, os planetas são solidários entre si. Então, vira e mexe, espíritos mais evoluídos descem para mundos menos evoluídos para ajudar no auxílio e no desenvolvimento daquele mundo. Como dentro de um berçário, nós temos vários adultos, dentro dos planetas menos evoluídos, teremos espíritos mais evoluídos. E aí, vamos observar o movimento dos espíritos entre os mundos. E uma última observação que eu não vou deixar de esquecê-la, porque ela vai nos ajudar a compreender bastante a questão do nascimento do espírito evoluído e não evoluído nos planetas. Observem que eles dizem no Livro dos Espíritos, na questão 385. Com efeito, ponderais que nos vossos lares, pensais, meditais, que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Daí podemos compreender muitas vezes a distância que tem entre um pai e um filho, entre um irmão e outro. Um é mais tranquilo, o outro é difícil. Um pai é terrível e a criança é tranquila, ou o pai é tranquilo e a criança é terrível. Então, vamos observar que, da mesma forma que nos mundos, da mesma forma que o espírito se desenvolve e cresce, vamos observar que nos mundos primitivos tem os espíritos bebês, que nós encontramos aqui em corpo de criança, temos espíritos bebês já num corpo adulto, porque passou de criança para adulto, e espíritos adultos em diversas circunstâncias, porém nós vamos encontrar dentro dos espíritos bebês, espíritos crianças, que são espíritos mais evoluídos do que os espíritos bebês, que estão nascendo aqui. É natural que esse espírito que já aprendeu alguma coisa, ele vai auxiliar os outros. No geral, às vezes, se torna líderes das comunidades. São almas mais avançadas. E assim nós vamos observar que, à medida em que a sociedade evolui, aqui nós já temos uma sociedade mais evoluída, em que teremos alguns espíritos bebês, a maior parte seria espíritos crianças, mas vamos encontrar espíritos jovens e espíritos adultos
nascendo nessa sociedade de modo a auxiliá-la a se melhorar. Então, com base nessas informações, o espírito com letra E minúscula é o princípio inteligente, é o que se desenvolve nos mundos inferiores, no reino inferiores, animal, mineral, vegetal e animal. E o espírito com letra E maiúsculo são os espíritos que já podem nascer nos corpos físicos, mas eles surgem bebês, aonde espírito bebê e espírito criança só temos nos mundos primitivos. À medida em que o planeta alcança a condição de provas e expiação, os espíritos crianças já começam a desaparecer, pois alcançam a condição de espíritos jovens. E no nosso planeta, como é o caso de hoje, a doutrina diz que os nossos selvagens são espíritos crianças. Espíritos crianças no sentido de já estarem alcançando a condição de espíritos jovens. Eu vou dar uma pausa por aqui, vou devolver a palavra ao Ademir e aguardar alguma pergunta, alguma observação. E eu tenho mais dados aqui que podem nos ajudar a entender melhor essa diferença de espíritos e a evolução que temos de espíritos à nossa volta. Wagner, nós só temos te agradecer, meu filho. Bacana demais. Muito esclarecedor. Muito bom. Gratidão. Wagner, você tem alguma indicação de alguns livros sobre esse assunto para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre essa questão da diferença, né, da